Está a ter dificuldade para emitir uma guia de transporte no PHC Go? O PHC Go permite a emissão de documentos de transporte. Deixe-me mostrar-lhe no instante como o poderá fazer. Para emitir uma guia de transporte, deve aceder ao menu da aplicação, Vendas, Faturação, Guia de Transporte. Deve agora escolher a guia de transporte e em seguida clicar para introduzir uma nova guia. Indique agora qual o cliente para o qual pretende criar o documento e em seguida, no separador de detalhes, quais os artigos que devem constar nas linhas. Se necessitar, pode copiar os dados de outro documento, bastante clicar no botão Copie documentos. Agora deve escolher o tipo de documento desejado, o documento pretendido e em seguida pesquisar na lista os documentos a copiar para o documento de transporte, selecioná-los e em seguida copiar. Caso não queira copiar de outro documento, basta colocar nas linhas os artigos desejados. Agora, cá mais embaixo, tem um separador de transporte. É aqui que deve escolher o local de carga, que vem por defeito preenchido com as nossas instalações e com os dados preenchidos nos dados da empresa. Caso pretenda criar outros locais e respectivas moradas, deve aceder a menu, definições, artigos e serviços, armazéns e lojas. Continuando na guia, deve preencher também os restantes campos obrigatórios num documento de transporte, nomeadamente a data de carga e hora de carga, com a data e hora de início de transporte. De salientar que a data e hora de início de transporte não pode ser anterior à data e horas atuais. Esta regra da data e hora de carga não se aplica em situações que o documento de transporte tenha associado um cliente que tenha ativado o campo é consumidor final ou caso o cliente do documento seja estrangeiro e tenha associado um país distinto de Portugal. Em seguida, a morada de carga, localidade de carga e código postal da morada de carga. No caso de documentos do tipo guia de devolução, acresce a obrigatoriedade de registro dos campos morada de descarga, localidade de descarga e código postal da descarga. Tem também a possibilidade de indicar a matrícula da viatura que vai fazer o transporte. Por fim, com toda a informação necessária preenchida, só resta gravar e assinar o documento. Agora, para imprimir o documento, deve aceder à opção para imprimir e deverá ter disponível um relatório com os dados de transporte. Caso não lhe apareça esse relatório, não tem problema. Deve aceder ao separador ali em cima que diz Relatórios, clicar no mais para adicionar um relatório novo. Na linha clicar para abrir e já tenho aqui para escolher vários relatórios relacionados com o transporte. Se andar mais para baixo, poderá escolher outros. Vou escolher o primeiro da lista e gravar. Agora, ao aceder ao separador Imprimir, já encontro a impressão com os dados relativos ao transporte. Vou imprimir e aqui está a informação toda necessária relacionada com o transporte. A guia de transporte obriga a comunicação do mesmo à autoridade tributária, quando o país dos dados da empresa for Portugal. Assim, essa comunicação deste tipo de documentos pode ser feita em dois formatos, através do fecheiro SAFT, que encontra em menu Processamentos e SAFT, Autoridade Tributária, Documentos de Transporte AT via SAFT. Ou então por Web Service, de forma automática, ao assinar a guia de transporte. Encontra mais informação sobre estas duas formas de comunicação dos documentos no Help Center do PHC Go. Enquanto que da forma manual tem que submeter o fecheiro SAFT para pedir o código, receber o código e voltar a importar para guardar o código na guia, com o Web Service tudo é feito de forma automática. Ao gravar e assinar o documento, apenas tem que imprimir a guia já com o código fornecido pela AT. Se por alguma razão necessitar de criar um novo tipo de documento de transporte, deverá aceder ao ecrã de séries de documentos de faturação através do menu Definições, Séries de documentos de faturação e introduzir uma nova série de documento. Deve preencher o campo Nome com a designação identificativa da série, por exemplo, Guia de Transporte. No campo Tipo de documento, selecione da lista, por exemplo, o item
GT, Guia de Transporte, ou seja, documento para trânsito de mercadorias. Existem ainda outros tipos de documentos para trânsito de mercadorias que poderiam ser utilizados, tais como GR, de Guia de Remessa, Guia D, Guia ou Nota de Devolução, Guia C, Guia de Consignação e Guia A, Guia de Movimentação de Ativos Próprios. Para saber mais sobre as regras fiscais da AT relacionadas com documentos de transporte, encontre essa informação no Help Center do PHCGO. Existem outras configurações do documento de transporte que deve analisar se pretende ou não incluir nesse tipo de documento, atendendo à realidade da sua atividade, tais como, no separador Configuração do documento, poderá ativar as seguintes opções: se permite ou não ter documentos rascunho, se assina ou imprimir, se mantém a sequência e, cá mais abaixo, na parte relativamente à integração, se lança em stock com o respectivo código de movimento de estoques associado. Crie rapidamente guias de transporte no seu PHCGO e circule em segurança no transporte das suas mercadorias.